Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história grega. Então, acho que agora a gente está voltando para a história mais política, né, da Grécia. E a gente vai falar um pouquinho sobre seria a liderança espartana no início do século V. Não coube aqui, né? Porque no século Esparta já entra no século V, né? Desde um pouquinho antes do século V, como o- a força principal ali da Grécia, né? E durante o século V, Atenas vai se desenvolver, criar um império, né, um império forte, e vai disputar a liderança com Esparta. Então, Esparta vai ver esse oponente poderoso surgindo e tentar manter a sua liderança na Guerra do Peloponeso, né? Então, partindo ali da derrota persa, eu coloquei derrota entre aspas, porque a gente vai ver que assim, eles perderam duas batalhas importantes, mas eles ainda estavam lá, né? Ainda era um império gigantesco ali do lado dos gregos, né? Então, coloquei aqui os atenienses e alguns jônios liberados, né, que Atenas acabou de liberar esses jônios. Você tem que lembrar que os atenienses são jônios também, etnicamente, né? Eles partiram para a cidade de Sestos, em 479, para tentar libertar essa cidade da Pérsia. Essa cidade está no Dardanelos, que é aquele estreito que bem ali entre a Europa e a Ásia, né, na Turquia ali, que permite a passagem, um dos estreitos ali que te liga para o Mar Negro, né? Então, a parte, eu coloquei Peloponésia, né? A parte do Peloponeso, né? Da tropa, da frota, né? Voltou, tá? A concordância está errada aqui, né? Eles voltaram para a Egina e ficaram 4 semanas em preparação de uma expedição na Tessália sob a liderança do rei espartano Leotíquidas. Então, Atenas e os jônios foram libertar Sesto dos persas e os atenienses falaram, não, vamos... Eles foram com a frota também, né? Mas eles ficaram essas 4 semanas ali, descansando e foram para Tessália, porque a Tessália é uma região importante, né, bastante rica assim, e ela está bem antes daquelas cadeias de montanhas lá do tipo das Termópilas ali, porque então ela não fez sentido ela ficar contra os persas, porque ela não tinha essa proteção natural contra eles, né? A gente falou disso durante, né, o estudo. Mas os atenienses, eles então o autor vai reclamar um pouco disso, mas os atenienses falaram: ah, logo que a gente ganhou, a gente já foi para Cestos, né, para libertar os Cestos, e vocês ficaram aí descansando, né, enquanto a gente já estava aguentando o inverno, porque foi bem no período do inverno, né, então, mas o autor fala que isso é um momento em que a história é contada apenas do ponto de vista ateniense, né, e ele fala assim: a presença da ponte sobre o Bósforo, né, e uma linha de fortificações no Mar de Mármara até a Macedônia, e a aliança da Macedônia com a Pérsia parecia uma grande ameaça. Então, quer dizer, os espartanos estavam indo para Tessália, né, porque era também estrategicamente importante, né, os persas tinham aliados ali e era uma região importante. Então, era tipo, não é que eles não ficaram fazendo nada, né, eles estavam também ajudando, né. Então ele falava assim, o autor fala, não era tão fácil para os gregos naquele momento, como foi tempos depois, perceber a completude da sua vitória contra os persas. Também, né, você lembra que Xerxes tinha construído toda uma ponte, uma passagem até chegar na Grécia, né? E aí é o seguinte, Atenas tinha interesse em reconquistar Sestos, porque era uma colônia ateniense, né? Que foram instalados na época do Milcíades, né? Até ele, acho que ele era de lá, ou foi ele que fundou essa colônia, né? E Esparta também tinha interesse na Macedônia, porque se eles tirassem a dinastia pró-persa, quem ia ascender seria uma dinastia pró-Esparta. Então você vê que, tipo, também, Atenas também está buscando os interesses deles, né? Então, tipo, não é como se Atenas estivesse sendo bonzinha e Esparta era, tipo, má, assim, não é nada disso, né? Então, o rei Leotíquidas vai fazer uma expedição para liberar a Tessália, né? Mas essa expedição vai fracassar. Então, o Heródoto diz pra gente que essa expedição fracassou porque o Leotíquidas foi subornado pela dinastia dos Eleuade, eu acho que é assim que fala, né? Era essa dinastia da Tessália, né? Ah, que estava aliada com os persas, né? Então, o autor concorda com essa hipótese, né? De que para Heródoto isso é um fato, né? Mas ele aceita que isso aconteceu porque ele acha que os tessálios estavam muito divididos, né? E os espartanos não fizeram assim um esforço verdadeiro de vencer, que seria fácil por causa dessa divisão, né? E eles voltaram para casa. Então faz muito sentido que ele tenha sido subornado, né? E a gente fala subornado, né? Mas quer dizer, se você pega
se o cara te paga pra você ir embora e é um valor bom, né? Tipo, qual o problema, né? Quer dizer, não é como se ele estivesse indo lá pra fazer alguma coisa muito justa, assim, né? Ele tá indo lá pra conquistar o território, né? Então, se o cara também te paga, né? Às vezes vale mais a pena você pegar o dinheiro e ir embora, né? Então, falar assim, suborno, né? Ele pagou um tributo, né? Mas os atenienses não. A questão é essa. Eu acho que é porque os espartanos queriam que ele tomasse, né? Acho que ele recebeu de Esparta a missão de conquistar a Tessália, né? Então, acho que nesse sentido foi um suborno, né? Ele violou as ordens dele, né? Eu acho que porque tinha toda a questão do Éforos, eu não sei como que é exatamente a política em Esparta, mas acho que ele tinha uma responsabilidade de ter conquistado, né? Não era uma decisão dele que ele podia. Acho que é isso, então a questão. Mas aí essa vem a questão de Esparta no confronto com Atenas, porque agora que apesar de eles não perceberem, os persas foram derrotados, vai começar a surgir então os confrontos entre Esparta e Atenas, né? Você já vê que cada um foi atrás do seu interesse ali. Atenas para Cestos e Esparta para Tessália. Então, o autor, ele, porque existem, é muito difícil você traçar exatamente a cronologia. Quando você lê, né, esse livro, por exemplo, a Cambridge Ancient History ou outros estudos, eu imagino que seja a mesma coisa, você vê que é meio difícil saber exatamente quando acontece cada coisa nos autores antigos, né? Então ele vai pegar o Tucídides, uma história que o Tucídides conta, e ele vai atribuir a esse momento que a gente está vendo agora, né? Ao momento em que o Leotíquidas embarcou para Tessália, ele vai contar um confronto que houve entre Esparta e Atenas a respeito das muralhas. Então seria o seguinte: na manhã da vitória de Plateia, né, Esparta, que não tinha muros, Esparta nunca teve muros, ele sempre era tipo falam que Esparta era um acampamento a céu aberto, né, um acampamento militar a céu aberto. E eles dependiam do exército e não precisavam proteger a cidade, né? Então Esparta propôs a Atenas que eles juntos, né? Você vê, olha só a sutileza ali, que eles impusessem às outras cidades que não construíssem muralhas e que se a muralha estava destruída, eles não reconstruíssem. Esparta falou isso para Atenas: vamos nós dois, que somos mais fortes, impor isso às outras cidades. Mas isso deixaria os atenienses e as outras cidades na mão da Liga do Peloponeso. E também acho que a guerra foi sobretudo no norte, né? Então quem ia sofrer era o norte, e eram acho que as cidades mais próximas a Atenas e a própria Atenas. Então Temístocles, que era o líder, né, em Atenas, queria aumentar a área da cidade, né? Então quer dizer, ele queria, acho que ele teria que aproveitar que a muralha tinha sido destruída e construir uma muralha maior, né? Pegando um outro pedaço ali para aumentar a área da cidade, né? Para depois as pessoas irem construindo casas dentro da muralha, né? Uma área maior protegida pela muralha. Então, quer dizer, e ele não queria esse acordo porque ia favorecer Esparta e ia desfavorecer Atenas. Então ele manda em segredo, né, ele ordena em segredo que os atenienses comecem a reconstruir a muralha, enquanto ele e na verdade mais um outro cara foram como embaixadores para discutir a proposta com Esparta. Então ele fala, não, vamos conversar sobre esse negócio aí de não deixar ninguém construir muralhas. E acho que Atenas também não ia. Atenas também seria obrigada a não reconstruir muralhas. E os caras começam a reconstruir. Então ele vai enrolando os éforos, né, que eram os chefes ali de Esparta. E quando chega a notícia de que Atenas está se fortificando, ele nega. Ele fala para Esparta enviar comissários para checar a verdade. Então, tipo, não, manda você um cara, não acredita nos rumores. Os espartanos mandam alguém para ver se realmente é isso, né? Eles fizeram isso e, e ele mandou em segredo também que os atenienses detivessem, né? Tipo, não deixassem os emissários espartanos saírem, né? Então, para ganhar mais tempo. Então, em um momento ele revela a verdade, que a muralha já está num nível forte, que daria para defender Atenas. E ele revela a verdade e para Esparta acaba meio que aceitando a contragosto, porque também Esparta não queria um conflito com Atenas. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Tem uma facção em Esparta que quer ficar ali de boas, né? Então, mesmo os antigos achavam essa história improvável, né? Porque o cara se arriscou bastante peitando Esparta desse jeito, né? Mas o autor acha que a gente pode afirmar que Esparta tentou impedir a restauração dos muros de Atenas. Isso era no interesse de Esparta, né? E o Temístocles conseguiu vencê-los devido à presença de um grupo pró-ateniense em Esparta, e ao sentido de união frente aos persas. Então tinha muito esse sentimento de união, porque todos lutaram juntos ali, e não é que é uma facção pró-ateniense,
A gente vai ver depois um pouquinho o que que é essa facção, entre aspas, pró-ateniense. Então, o autor desse capítulo, ele pega um relato de Plutarco, né, de que Esparta tentou expulsar a, da Liga Anfictiônica, que era uma liga uma das ligas importantes ali, acho que era a mais importante, que tentou unir a maior parte dos gregos. O Esparta, nessa tentativa de exercer liderança, Esparta falou o seguinte: vamos expulsar da liga todo mundo que ficou neutro ou que apoiou os persas. Aí todo mundo pensou, não, beleza, faz sentido, porque a gente lutou contra os persas, né, e os caras se aliaram com os persas ou lavaram as mãos, né. Aí o Temístocles, de novo, né, você vê que tem um certo viés ateniense, né, porque o Temístocles parece que sabia fazer tudo, né, mas é possível, claro. Mas o Temístocles percebe que se eles fizessem isso, né, o Esparta e os aliados deles iam governar o conselho dessa liga, né? Então, quer dizer, na verdade, isso era um pretexto para Esparta se manter no poder dessa liga, né? Só que o cara diz, né, o autor desse capítulo diz que a fonte de Plutarco, que é quem relata essa história, foi o historiador Teopompo, né, do período de Felipe e Alexandre da Macedônia, a quem a ideia de usar a liga ficciônica fazia sentido, o que não era o caso do século V. Então, ele fala que isso seria algo que acontecia nos historiadores gregos de pegar algo que está acontecendo no período deles e achar que também teria acontecido no passado, né? Então, como na época deles, eu acho que o rei Felipe da Macedônia, tentou usar a liga ficciônica desse jeito, ele achou que Esparta tentou fazer a mesma coisa no século anterior. Provavelmente no século anterior. Talvez no século, 2 séculos antes, eu não tenho certeza, mas nesse período que a gente está falando. Então ele, dadas isso não teria acontecido, mas aí ele fala que Esparta passou os 20 anos seguintes no Peloponeso sem poder influenciar o norte da Grécia. Aí, né, apesar disso, né, voltando, né, um pouquinho, o Pausanias, que foi o general espartano que venceu as batalhas a batalha de Plateia, né, ele foi incumbido de liderar uma frota grega, libertando o Chipre e Bizâncio. Aí com isso, ele venceu e as guarnições persas na Trácia perderam contato com o resto do império, né? Então elas ficaram desabrigadas, né? Foi tipo porque você tem ali o Levante, a Ásia, a Pérsia, você tem a Europa ali, né? E no meio você tem o quê? A Anatólia, que se eu não me engano é tipo um grande deserto, né? E você tem no meio a ilha do Chipre, mais ou menos, né? O Chipre, por mar, ele tá como que no meio, então é um ponto de comunicação importante. Na verdade, eu acho que ele não conseguiu, Pausanias não conseguiu vencer a algumas cidades fenícias, porque os fenícios tinham uma frota muito boa, né? Eles eram um povo de navegantes, mas ele conseguiu também abrir a passagem para o Mar Negro, né? Onde eles pegavam cereais da Ucrânia, né? Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência, né? Mas é bem interessante, né? Mas aí, as vitórias de Plateia, Chipre e Bizâncio, que também ele ajudou a conquistar, né? Aí que ele abriu a passagem para o Mar Negro, né? Subiram a cabeça de Pausanias, que resolveu tornar-se senhor da Grécia com a ajuda dos persas. Porque assim, o autor vai falando que isso aconteceu, mas depois a gente vai ver que o Pausanias não foi condenado disso. Então ele adotou vestes e costumes persas, cercou-se com uma guarda de persas e egípcios que foram capturados em Bizâncio. Tipo, ele pegou os caras que eles tinham capturado, né, e falou: "Não, agora eu vou ficar, agora vocês vão ser a minha guarda". E ele entrou em contato com Xerxes, prometendo ser seu agente na captura da Grécia. Que se você pensar bem, todas as satrapias, né, eram meio que isso, em geral, né, se eu não estou enganado, era um cara meio que ali local que governava, né, o povo dele em nome dos persas, né? Ou também, por exemplo, em Roma tinha Herodes, né, que era um judeu, que era rei dos judeus, ao mesmo tempo que os judeus estavam sob o Império Romano. Então, tipo, né, mas e também, bom, todos aqueles tiranos também eram isso, né? Eles governavam suas cidades em nome dos persas. Então ele falou, bom, se eu me aliar aos persas, né, eu posso governar os gregos sozinho. Então você vê que tipo, seria uma puta traição, assim, bem inesperado, né? Então, devido a esses rumores, os éforos ordenam que ele retorne a Esparta, né? E ele foi julgado como culpado de uma acusação menor, foi retirado do comando da frota aliada, né, essa frota grega, podendo voltar a Bizâncio sem cargo oficial. Então você vê, porque assim, não foi acusado de medismo, ele não foi acusado de realmente
se aliar aos persas. Essa que é a questão. Que, então ele foi acusado, mas ele não foi culpado disso, né? Mas o que aconteceu? Ele perdeu a liderança da. Foram rumores só de que ele queria se aliar aos persas. Ficou meio mal contado, né, do cara que escreveu, pelo menos eu não entendi direito, né, mas teve então um cara chamado Dorces que foi enviado de Esparta para assumir o controle da frota, né, para substituir Pausanias. Mas quando ele chega lá, ele encontra um movimento, né, uma tentativa, uma articulação que tinha sido iniciada antes do retorno de Pausanias para mudar o controle da frota de Esparta para Atenas. A frota era dos gregos, de vários aliados dos gregos, várias cidades gregas aliadas, né? E sob a liderança de Esparta e Pausanias que estava governando. Aí o Dórcio chegou para ser o substituto de Pausanias, mas eles estavam querendo passar o controle para Atenas. Tucídides acredita que isso se deve à má conduta de Pausanias e ao parentesco racial entre os jônios e os atenienses. Eu coloquei racial porque é a palavra que me veio à cabeça, podia ser étnico talvez, né? Mas porque lembra que eu falei, os atenienses eram jônios, então tava tipo um monte de jônios lá junto com os atenienses e tava tipo Esparta. Esparta também não era um poder naval tão importante, era mais Atenas, né? Então, e o Pausanias estava pisando na bola, então eles queriam jogar o controle para Atenas. Eles conseguem, né? Eles tiram a Esparta da liderança e essa essa perda da liderança, a derrota em Tessália e a incapacidade de proibir a fortificação de Atenas foram entendidas como humilhantes para Esparta e como culpa do partido que desejava manter Esparta no Peloponeso e era simpático a Atenas. Isso foi usado pelo partido rival no momento oportuno, porque, se eu entendi direito, é porque Esparta tinha aquele problema dos ilotas, né, dos escravos, e eles mantinham aquele sistema de alianças para impedir que houvesse muitas guerras, né? É bem engraçado, porque Esparta tinha um ótimo exército, mas eles meio que não querem ter muita guerra, né? Porque você pode se ferrar muito na guerra e depois os seus escravos se revoltam contra você, né? Então, tinha essa facção que estava, só que isso era um grupo, era uma facção que realmente entendia essa estabilidade, esse isolacionismo, por assim dizer, não é bem um isolacionismo, mas manter essa paz como importante. Então que eles foram então ah, deixando Atenas levar a melhor. Então e Esparta foi entendendo que ela estava sendo humilhada, né? Para quem está fazendo isso, né? Para o governo, digamos assim, né? Eles falam, não, tudo bem, o importante é manter aqui a paz, né? E evitar um grande confronto para a gente não ter essa desestabilização. E o pessoal que é da oposição, né, falava, mano, os caras estão humilhando a gente perante os atenienses, a gente tem que ir lá e, né, então tinha esse confronto dentro de Esparta e isso essas humilhações que Esparta vai sofrendo vão ser importantes depois. É isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Pode ajudar a gente também no tipa.ai. Não precisa de cadastro, nada, é só enviar um Pix. Mas você pode mandar também uma mensagem, alguma coisa. É anônimo, beleza? Então, muito obrigado. Até a próxima.